Olá, nós estamos dando início ao terceiro estudo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. O tema de hoje é a origem do mal. Como foi que o mal surgiu? Onde foi que ele surgiu? O que a Bíblia pode revelar para nós? O que podemos aprender a respeito da origem do mal? A gente observa a maldade através das ações humanas em vários lugares da Terra, independente da etnia, independente da raça, independente da idade, a gente consegue observar as atitudes maléficas. Mas por quê? Onde tudo começou? Onde tudo começou? Quando tudo começou? Quero convidar você para a gente orar a Deus, para darmos início a esse estudo. Oremos. Eterno e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento, mais uma oportunidade de a gente estudar, de a gente aprender mais a respeito das verdades da Tua Palavra, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo conduza, Pai, esse estudo para a Tua honra e Tua glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus, que oro a Ti. Amém. A origem do mal. As Sagradas Escrituras, ela traz revelações fabulosas, fantásticas. E ela foi escrita com o objetivo de proporcionar a mim e a você o conhecimento da Palavra de Deus. Então, a respeito desse assunto, não é diferente também. A Bíblia, ela nos dá o norte, ela nos dá a orientação. Segundo nas Sagradas Escrituras, a gente tem que compreender mais ou menos assim. Existem anjos e existe Deus. E existe anjos do mal. Porém, quantos anjos existem? No livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo 11, nos dá uma definição da quantidade, uma informação da quantidade de anjos que existem. E observe a informação. Vi e olhei uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. O livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, nos apresenta que no céu, que diante de Deus, diante do trono de Deus, existem milhões e milhares de anjos. Isso para você, para nós sabermos que existe vários seres, milhões e milhões de seres celestiais diante de Deus, que são os anjos, que servem para adorar a Deus e obedecer a sua voz. Entretanto, a gente vai verificar nas Sagradas Escrituras como é que de fato originou-se o mal. Na realidade, não foi aqui na Terra. Quando a gente fala sobre a origem do pecado, imediatamente o nosso raciocínio, a nossa mente, é levada para a cena de Adão e Eva, quando eles comem do fruto proibido, não é verdade? Entretanto, o pecado não originou-se aqui na Terra. Não, de forma nenhuma. As Sagradas Escrituras revelam que o pecado originou-se no céu. E aí, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 14 e 15. 14, 15 e 17. E você vai verificar como a Bíblia relata, certo? O que ocorreu. As informações transmitidas aqui a respeito do anjo, o querubim, é uma referência ao anjo de luz, ao que era o anjo de luz, a Lúcifer. E olhe
o que a palavra do Senhor descreve. Tu eras querubins, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Veja, esta é uma referência muito forte, falando de como foi a origem do pecado no céu, uma referência direta ao anjo de luz, ao que era o anjo de luz, e transformou-se num anjo das trevas, por rebelião, por desobediência. Esse anjo desobedeceu a Deus. Ele era perfeito, Deus criou ele perfeito, mas ele deixou o seu coração se elevar por causa da formosura, por causa da sabedoria dele, por causa da beleza dele. E aí ele corrompeu o seu ser, corrompeu a sua alma, corrompeu o seu caráter, manchou o que era perfeito. E por que ele fez isso? Como ele conseguiu fazer isso? Primeiro, ele conseguiu fazer isso por conta do livre-arbítrio. Deus não criou robôs. Seja na terra ou seja no céu, Deus não criou a gente com a incapacidade de a gente escolher e decidir o que nós queremos para nós mesmos. Não. Deus antes criou os anjos com a capacidade de escolher. Se eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam obedecendo a Deus por amor. Nenhum deles eram obrigados. Entretanto, tudo que é contrário à vontade de Deus vai trazer ruína, vai trazer dor, vai trazer maldade. E aí se originou, não é? O mal e um anjo de luz, conhecido mais como Lúcifer, que significa anjo de luz. Entretanto, embora ele tinha esse nome ele já não tem mais. O nome que ele recebe é Satanás, é diabo, é a antiga serpente, porque ele se rebelou contra Deus. No livro de Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14. Veja uma outra descrição fantástica. 14, versículo 12, 13 e 14. Olha o que está escrito. Você pode conferir aonde você está com a Bíblia, seja ela evangélica ou seja ela católica. A gente lê as seguintes palavras. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja a prepotência que Lúcifer ele passou a gerar no seu coração. O anjo que era perfeito, o anjo que comandava as hostes angelicais, que usufruía da glória de Deus, agora ele
por conta da sua formosura, da sua sabedoria e o seu resplendor, elevou o seu coração e quis agora ser semelhante ao Altíssimo, ser adorado como o Altíssimo e receber, não é, toda a honra, todo louvor que era destinada unicamente ao Todo-Poderoso Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Veja, gente, que coisa absurda. Quando a gente para meditar, a gente percebe que é imaginável. Como é que um ser angelical deixa-se corromper a tal ponto? Por ele ter poder, por ele ter sabedoria, ele ia achar que ele poderia ser semelhante ao próprio Deus, ser adorado como o próprio Deus. Ele não se conformou com a posição que ele estava, que Deus tinha colocado a ele. Eu quero fazer um parênteses aqui, chamar a atenção que às vezes a gente tem que ter cuidado, porque assim como aconteceu com este anjo que era perfeito, pode acontecer comigo e com você, que não somos perfeitos. Quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, a gente já foi gerado com a natureza pecaminosa. A gente tem que aprender o caminho da humildade, o caminho da submissão a Deus. A posição qual Deus colocar, devemos agradecer por ela, porque Deus sabe qual é o melhor para nós. Quando a gente quer conquistar ou tomar à força uma posição que Deus não colocou, o que pode acontecer é isso aqui. Da mesma maneira que este anjo, ele foi expulso do céu, né? Como descreve aqui, como caíste do céu, é uma descrição. A gente vai ver uma outra passagem bíblica no livro do Apocalipse que fala que ele foi expulso, ele caiu do céu porque ele foi expulso. Deus pode tirar da gente o direito da vida eterna, o direito de se alimentar da árvore da vida, que é prometida no livro do Apocalipse. Por quê? Por a gente não louvar a Ele, agradecer a Ele, adorar a Ele pela posição que temos colocado. Então, vale uma ressalva aqui, que é a gente pegar isso que aconteceu com Lúcifer e entender que somente o Senhor é Deus. Isso me faz lembrar o primeiro grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Satanás deixou de cumprir este mandamento. No momento que Satanás deixa de cumprir esse mandamento, o que ocorre é isso. É a prepotência, é a arrogância. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo está nos conduzindo nesse estudo e você está aprendendo que nós devemos sempre buscar o caminho da obediência a Deus. Porque no caminho da obediência a Deus, a gente tem vida e vida em abundância. Quero chamar você agora para o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, tem algo maravilhoso, que é uma descrição a respeito de como foi que Satanás ele foi expulso do céu. Depois do quê? O que aconteceu para que ele foi expulso do céu? Primeiro você observa que ele elevou seu coração por conta da sua formosura e corrompeu por conta do seu resplendor. Não é? Ele dizia no seu coração que subirei às nuvens do céu e serei semelhante ao Altíssimo. No monte santo irei estabelecer meu trono na congregação, entre os anjos. Estabelecerei o meu trono. Veja, tudo isso foi o pecado de Lúcifer. A cobiça. Cobiçou o que não era devido para ele. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, você pode acompanhar, e a descrição dessa grande revelação é o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos.
E o dragão também pelejou, juntamente com seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, de Satanás e seus anjos. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja bem, Satanás era o anjo perfeito, se rebelou contra Deus, pecou contra Deus. Ele induziu a outros anjos também a esta rebelião, a este pecado. E aí, em um determinado momento que não foi mais possível a permanência dele no céu, então, imagino eu que Deus e o arcanjo Miguel, né, que significa quem é como Deus, que acreditamos ser a pessoa do Filho de Deus, Cristo Jesus, pois Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Veja que na luta cósmica do grande conflito entre o bem e o mal, você vê Jesus e os seus anjos guerreando contra Satanás e os seus anjos. Satanás e seus anjos querendo roubar, matar e destruir a alma, o ser humano, o qual Cristo deu a sua vida por eles. E por sua vez, Jesus, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, bem como seus anjos, como seus servos, entrando neste conflito para salvar a mim e salvar você, para proteger, para guardar a mim e guardar a você. Deus é maravilhoso. E em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus, pelo meio do seu sacrifício, por meio da nossa fé nele, como diz a palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aqui, nesta revelação, a gente percebe que houve a peleja, e não foi na terra, a peleja foi no céu. Satanás e seus anjos não quiseram sair. Então, o que é que acontece? Confronto, briga, peleja. E nesta peleja, Satanás e os seus anjos foram expulsos, foram atirados para a terra. Então, eles estão na terra. As Sagradas Escrituras revelam que o diabo e seus demônios estão na terra. É por isso que a gente percebe que dia após dia, a maldade tem se multiplicado. Até porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E por saber que pouco tempo lhe resta, ele tem muita ira, tem muito ódio e vai fazer de tudo para ceifar a vida do máximo número de pessoas que ele puder. Sabe por quê? Porque quanto mais ele atinge o ser humano, mais ele consegue afetar Deus, magoar a Deus, machucar a Deus. Porque Deus ama. Deus nos ama. Deus ama você. E é por isso que você deve se reconciliar com Ele. Que estas palavras, estas revelações, este conhecimento da palavra de Deus, ele colabore para proporcionar a você a tomar a decisão de realmente buscar obedecer ao seu Deus e ao seu Pai, assim como eu tenho feito. Tá bom? Bora dar continuidade ao estudo bíblico. A gente percebe que Satanás foi expulso do céu, bem como seus anjos, não é? E ele desceu aqui para a terra. Quando ele desce para a terra, na terra, Deus criou Adão e Eva, Deus criou o planeta Terra, criou tudo o que nele há. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu um comando para Adão e Eva. Ele fez uma advertência. Quando Deus cria Adão e Eva, cria tudo perfeito. Assim como Lúcifer foi criado perfeito, Adão e Eva foi criada perfeita. O planeta Terra, os animais, tudo que neles há, ou que nele há, foi criado perfeito. Entretanto, do mesmo modo como Lúcifer tinha
liberdade, tinham livre-arbítrio, Deus criou Adão e Eva como pessoas com livre-arbítrio, que poderiam escolher obedecer a ele ou desobedecer. E a primeira coisa que Deus pede ao homem, após criar o jardim do Éden e colocar o homem lá dentro, ele diz assim, do fruto de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. Ou seja, cada ação há uma reação. A ação do pecado gera uma reação. E a reação do pecado é a morte. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: e o salário do pecado é a morte. Veja bem, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito o que eu falei a respeito do jardim do Éden e da ordem que Deus dá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse ou não disse? Deus falou ou não falou? Que se um homem comesse deste fruto proibido, no dia que ele comesse, ele iria morrer. Falou, não falou? Deus avisou. Entretanto, uma das coisas que acontecem, ou que aconteceu, não é? Que Deus tinha dado essa advertência e, infelizmente, em uma determinada ocasião, num ambiente perfeito, no Jardim do Éden, Adão e Eva, em obediência, em harmonia, em comunhão um com o outro, em obediência a Deus também, estava tudo perfeito. Até, não é? Infelizmente, até uma ocasião que Eva se afasta de Adão. E ao se afastar de Adão, ela passeando pelas árvores no jardim, verificando uma por uma, né? Observando uma por uma, passeando pelo jardim, observando as árvores, cada fruta bonita, cada animal lindo, perfeito que Deus criou, pois tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é perfeito. Ela se aproxima da árvore proibida. E aí, o que é que acontece, minha gente? Você pode verificar aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, Deus afirma que se comesse do fruto proibido, eles iriam morrer. Primeiro. Segundo, um outro ser que chama a atenção de Eva, um ser criado por Deus também, entretanto animal, serpente, ela fala. E não existia nenhum ser vivente que falasse a não ser Adão e Eva. Eva, por sua vez, ela nem buscou questionar,
como é que essa serpente fala? Por que ela está falando? Não questionou. Foi buscar dialogar. A serpente faz uma pergunta: é certo que Deus disse que não podereis comer de nenhuma árvore do jardim? Já começou com a mentira. Já começou com a mentira. Deus disse que poderia comer de toda a árvore do jardim. A mulher vai responder: mas a pergunta mentirosa foi intencional. O objetivo da serpente foi atrair a mulher para um diálogo. E a mulher caiu certinho. Fez uma pergunta errônea, intencional, para que a mulher dialogasse. E a mulher vai responder: não, a gente pode comer dos frutos das árvores do jardim. Deus disse que a gente só não pode comer do fruto proibido, porque no dia que dele comermos, nós iremos morrer. E aí a serpente diz: é certo que não morrereis. Quem está falando a verdade? Deus ou o animal? Percebe? Eva deixou de acreditar em Deus para acreditar no animal. Você já ouviu falar na palavra mediúnico? Aonde o pessoal que é mais voltado para o espiritismo, inclusive o espiritismo de Allan Kardec, onde invocam mortos e eles se manifestam, se incorporam e diz: a pessoa que está falando agora é a pessoa que morreu. Foi o processo de mediúnico que Satanás usou em relação à serpente. Ele adentrou na serpente e falou através dela. Na realidade, quem estava falando, dialogando com Eva, não era o animal propriamente dito, pois o animal não falava. Até hoje a serpente não fala, mas era o diabo, o enganador, o pai da mentira. E como ele é o pai da mentira, ele busca trabalhar também com a mentira até hoje, porque ele é o pai da mentira, como o próprio Jesus falou. E ele é assassino. Ele diz: é certo que se vocês comerem, se você comer, você não vai morrer. Deus sabe disso. Ou seja, ele atribui a mentira dele, ele atribui a Deus, que é verdadeiro, que é o opositor dele. Ou seja, que ele é opositor de Deus, né? Deus é verdadeiro e ele é um mentiroso. Deus fala a verdade e ele fala a mentira. Por isso é importante a gente acreditar em todo o ensino da Sagrada Escritura. Sempre na palavra de Deus. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outra passagem bíblica, Jesus mesmo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 8, versículo 32, o próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só pode vir de Deus. E é por isso que este ensino, que é da parte de Deus, está chegando até você, para que você, ao conhecer a verdade, você seja liberto de todo o engano e de toda mentira. Eva, infelizmente, deu ouvido a Satanás, através da fala da serpente, e comeu do fruto proibido. Ao comer do fruto proibido, ela oferece a seu esposo, a Adão. E Adão também come. E quando come, aí vem o pecado. Aí vem o início da maldade no coração do homem. A desobediência é um mal. Pense. A desobediência em si, a autoridade de Deus, é um mal. E como a desobediência é o mal, as consequências da desobediência não será coisa boa, e sim coisa má. Por isso, convido a você buscar obedecer a Deus, para que coisas boas aconteçam com você, para que bênçãos
sejam derramadas sobre você. Enquanto o ser humano estiver buscando o caminho da desobediência, como pode as bênçãos de Deus recair sobre ele? Não tem como recair, pois as bênçãos de Deus, elas estão atreladas à palavra do próprio Deus. A palavra de Deus em si é bênção. Enquanto a desobediência a Deus em si é coisa má, a obediência em si a Deus é coisa boa. E por esse motivo o diabo detesta e não quer que você obedeça a Deus. E ele faz de tudo para que o ser humano não obedeça a Deus. Mas quando o ser humano busca a Deus e diz eu quero obedecer a Deus, Deus derrama sobre ele do seu espírito e não tem nada que possa impedir de o ser humano obedecer a Deus. Não tem força do inferno nenhuma que impeça do ser humano obedecer a Deus. Mas, dando continuidade ao estudo, uma outra pergunta é: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva? Deus proporcionou, apesar do pecado de Adão e Eva, embora que eles iriam morrer se eles pecassem, como de fato pecaram, a morte entrou a partir exatamente da rebelião, da desobediência a Deus, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, pela sua misericórdia e seu imenso amor, ele falou, deu uma promessa à mulher. Disse que viria um descendente da mulher, o qual iria esmagar a cabeça da serpente. Lembrando aqui que a serpente é um símbolo do diabo. Ele iria esmagar a cabeça do diabo. Ele iria acabar com o poder de Satanás. Ele iria acabar com o império do pecado. E Jesus, quando vem, ele acaba exatamente com a sua crucifixão, com a sua morte na cruz. Quando ele derrama o seu sangue na cruz para salvar a mim e a você. Quando ele vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vitória minha, a minha vitória e a sua vitória sobre Satanás, sobre os seus demônios e sobre o império do reino do pecado está no exercício da nossa fé em Cristo Jesus. Está em aceitar a Cristo Jesus de todo o nosso coração e viver como seus discípulos em obediência à palavra de Deus. Entendeu? Então isso é muito importante. O caminho da obediência a Deus lhe proporciona bênçãos. Faz abrir os céus para que bênçãos sejam derramadas sobre você. De uma forma que direta ou que indireta. Satanás está aqui na terra, certo? Aí vem a pergunta. O que ele faz? Qual é a função dele? Primeiro, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele, por meio da mentira, fez com que Eva pecasse contra Deus. E a função dele é essa. Roubar, matar e destruir. E a metodologia, a maior arma dele é a mentira. Aonde há mentira, a obediência a Satanás. Onde há mentira, há o dedo de Satanás. Por isso, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, compreenda que você deve viver para agradar ao seu Pai, para agradar ao seu Deus. E se o seu Deus é verdadeiro, se o seu Deus fala a verdade, então você deve ser semelhante a Ele. Você deve refletir as características de Deus dentro de você, por meio das suas palavras, sendo verdadeiro, sendo verdadeira e glorificando a Deus diante desse cenário, diante dessas ações. As pessoas também louvam a Deus, glorificam a Deus quando conhecem uma pessoa verdadeira, um homem de palavra, uma mulher de palavra, um homem de honra, uma mulher de honra, e diz verdadeiramente, este é um filho de Deus. Verdadeiramente, esta é uma filha de Deus. Esta aqui são pessoas diferenciadas, porque eles falam e cumprem o que diz. Eles ensinam e vivem o que é ensinado.
Entendeu? E isso é muito importante. E diante disso, com certeza, o nosso Deus, o nosso Pai, é glorificado. Mas como Satanás ele está na terra ainda, e a arma dele é a mentira, no livro de 2 Coríntios, a gente vai encontrar uma revelação do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, muito profunda, certo? Satanás ele nunca se apresenta como Satanás. Em via de regra, ele busca sempre trabalhar dentro da mentira. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14, a gente lê: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, demônios, nesse caso aqui, se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja bem, Satanás, ele se transforma até em anjo de luz. Ele nunca vai querer se apresentar para você como uma pessoa correta, ou como uma pessoa errada, uma pessoa má, mas uma pessoa boa, uma pessoa correta. Mas ele é? Não, ele é mentiroso. Mas, porém, ao se apresentar como um anjo de luz, ou como uma pessoa correta, como um homem de Deus, ele faz com que você acredite na meia-verdade que ele vai falar, porque a intenção dele não é a verdade, não é propagar a verdade, mas é a mentira. Lembra do caso da serpente? Veja como ele falou. É certo que Deus disse que não podereis comer de toda a árvore do jardim? Ou seja, qual é a verdade? Deus falou. Deus falou. Essa é uma verdade. Deus falou de árvores do jardim. É outra verdade. Deus falou com o homem. Isso é uma verdade. E Deus falou a respeito de árvores do jardim. Essa é uma outra verdade. Porém, ele mistura, ele distorce as coisas. É certo que Deus disse que não podereis comer de toda a árvore do jardim? Veja, a palavra não foi o que Deus não falou. Deus não disse que não podia comer de toda a árvore do jardim. Antes, disse que podia comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Ele distorce a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus, certo? E reproduz de uma forma distorcida. Diante disso, porque eu estou chamando sua atenção agora? É porque as verdades de Deus, ele busca ensinar o homem, por meio de seus instrumentos humanos também, de uma forma distorcida. Deus fala uma coisa de maneira clara nas Sagradas Escrituras, e a metodologia dele é distorcer. Não, mas a gente entende, não, mas achamos que é por aqui, que as Sagradas Escrituras revelam isso aqui. A palavra de Deus diz o quê? Nós devemos acreditar no que de fato a palavra de Deus declara. Está escrito, ponto final. Não tem o que discutir. Não discuta. Porque por melhor que seja a pessoa, por mais bondosa que ela seja, por mais sincera que ela seja, a mensagem, o evangelho, pode ser um evangelho adulterado. Pode ser um ensino doutrinário errôneo. Enquanto diz, e Deus disse, foi assim que Deus disse, e não foi. Não foi. Então, pessoal, você preste bastante atenção, certo? Desde esse estudo aqui que você está recebendo, a mensagens que você assistir, seja por vídeo, seja por TV, seja pelo canal aberto, canal fechado, seja na sua igreja, seja ela qual for, seja evangélica, seja católica, se está na Bíblia, é verdade. Se não está na Bíblia, não é verdade. E se não é verdade, não é de Deus. Não é de Deus. Então, creia sempre nas verdades, nos ensinos que estão revelados na palavra de Deus. E assim
o diabo não terá domínio sobre você. Não irá te prender no engano, não irá te prender na mentira. Amém? Uma outra questão. Contra quem você acha que o diabo, esses últimos dias, está de fato irado, está de fato com raiva, está de fato com ódio? Você acha que o diabo está com raiva daqueles que obedecem a ele? De forma nenhuma, né? Você acha que Satanás está com raiva daqueles que praticam a vontade do mundo? É certo que também não. É certo que também não. Porque o próprio Deus diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que torna-se amigo do mundo se torna-se inimigo de Deus. Então é evidente que Satanás, ele não está nem aí para os que... não está com nenhum pingo de preocupação com os que obedecem a ele. Porque os que obedecem a ele já estão perdidos. Satanás também não está nem aí para os que praticam a vontade do mundo, porque também estes estão perdidos. Ele está preocupado com aqueles que estão buscando obedecer ao Senhor. E a palavra do Senhor descreve de uma maneira bem detalhada as características destas pessoas. No livro de Apocalipse, capítulo 12. Volte aí. Abra a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. E no versículo 17, precisamente, você vai observar algo fantástico. E isso é forte, viu? Isso é forte. A gente aqui já aprendeu que Satanás, serpente e diabo é tudo uma coisa só. O dragão, que é mencionado no livro do Apocalipse, também é uma referência a Satanás, que, por sinal, era Lúcifer, certo? Que é o maioral dos demônios, que é o querubim líder-chefe dos anjos das trevas agora. Mas no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão, que é Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quais? Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está descrevendo que o dragão, Satanás, irou-se. Irou-se. Irar, você sabe que é uma pessoa com raiva, uma pessoa com ódio. Você sabe disso, não é verdade? Ele irou-se. Ele está irado. Ele está com muita raiva contra os descendentes da mulher. A mulher aqui é uma referência à igreja. A igreja do Senhor Jesus. Certo? A igreja é uma referência dos descendentes da igreja primitiva. E a característica é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Gente, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito forte. Estes descendentes têm que guardar os mandamentos de Deus. Estes mandamentos aqui é uma referência aos 10 mandamentos da lei do Senhor. Esses mandamentos aqui é uma referência aos 10 mandamentos de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Porém, não somente uma referência aos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, que é o resumo de toda a vontade de Deus. O resumo de toda a vontade de Deus é os 10 mandamentos. Mas todos os mandamentos envolvem os 10 mandamentos, né, que é o principal, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, bem como os demais outros. Quais são? Tudo aquilo que Deus falou que deve ser feito. Deus falou, meu irmão, meu amigo, meu irmão, se Deus falou, não se discute, apenas obedece. Lembra o caso de Adão? Se Eva não discutisse, eles poderiam estar em perfeito estado de beleza, de santidade. E a gente, como seus descendentes, também não viríamos tanta desgraça,
não viríamos tanta maldade, tanta perversidade, tanto pecado, tantos ladrões, tantos assassinatos, tantos preconceitos. Não viríamos, não existiria nada disso. Mas enfim, existe por conta de uma decisão errada. Mas eu e você tem a decisão de fazermos a decisão. Eu e você temos a oportunidade de fazermos a decisão correta, a escolha correta, optar pelo lado correto, o caminho da luz, o caminho do bem, o caminho da justiça. Então vamos fazer isso? Bora buscar fazer isso? É possível o ser humano vencer Satanás. É possível o ser humano vencer o diabo. E a palavra de Deus é tão fabulosa que ela ensina a gente em todas as coisas, inclusive como a gente vencer a Satanás. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 10 ao 18. Veja bem. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e balançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Segredo da vitória. Segredo da vitória é se revestir de toda a armadura de Deus. Estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto mais você estuda, quanto mais você examina, você se reveste. Você se reveste do Espírito do Senhor. Você se reveste da espada, da couraça, da justiça, do capacete da salvação. E o diabo não tem poder sobre você. O diabo não tem poder sobre você. O diabo não terá poder sobre a sua família. Porque você ora. Você ora. Você realmente quer ser uma pessoa vitoriosa? Você realmente quer ser uma pessoa salva em Cristo Jesus? Então, quero convidar você a dizer assim: eu creio que o mal de fato surgiu no céu. Eu creio no grande conflito entre o bem e o mal e que ficar do lado de Deus é o lado da vitória. E eu quero ficar do lado de Deus. Diga isso. Eu quero ficar do lado de Deus. Pode falar. Fale. Eu quero ficar do lado de Deus. Que Satanás ouça o que você está dizendo. Eu quero ficar do lado de Deus. Diga isso aqui, para que Deus escute, para que os anjos ouçam. Fale com o coração. Eu quero me revestir de toda a armadura de Deus. Diga. Eu quero me revestir de toda a armadura de Deus. Eu quero aprender mais da palavra do Senhor. Que assim seja. Que a sua vida seja, cada dia, uma vida de poder, de unção e de conhecimento da verdade da palavra de Deus. Eterno e poderoso Deus, peço a Ti bênção sobre estas pessoas que estão assistindo este vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor guie os seus passos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça. Um forte abraço e até o próximo estudo. Fica na paz.